Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Hoje a gente vai falar de um tema que é pouco falado, as pessoas acho que falavam mais disso talvez aí uns 10 anos atrás do que hoje, mas que é algo que é relevante para a gente entender como é que funciona também o diagnóstico psiquiátrico, mas também para a gente não esquecer que nem tudo são os diagnósticos da moda. Hoje a gente vai falar sobre distimia, algo bastante relacionado a uma certa queda de humor, que não é bem uma depressão, mas que é muito persistente e nesse contexto, ser persistente é muito prejudicial. Nosso tema hoje é distimia. Eu, claro, estou aqui com o Marcos e o Marcelo para tratarmos desse assunto com vocês. Isso, Pedro. Distimia, acho que é um assunto importante, porque muitas vezes pode não ser tão valorizada quanto a gente está falando, por exemplo, com um transtorno depressivo maior, um episódio de depressão claro ali, né, circunscrito, né? Então as pessoas falam menos mesmo disso que a gente em psiquiatria chama mais de distimia, né, entre nós, assim, quer dizer mau humor em grego, né, quer dizer é um nome antigo. Atualmente, o modelo de classificação vai chamar isso de um transtorno depressivo persistente, né, por ter esta natureza crônica, ou seja, né, essa síndrome depressiva, né, com uma duração maior, uma duração prolongada, né, quer dizer, não é que a pessoa está lá, vamos dizer, por 2 meses, né, tendo isso, não, realmente, geralmente, isso são anos, né, os manuais vão falar 2 anos, então é importante falar disso porque justamente tem essa faceta, né, de a gente fala menos mesmo, né, de distimia, se a gente comparar aí com os outros transtornos do humor. Pois é, pessoal. Bom, de novo, muito bacana estar aqui com vocês. Às vezes a gente pode até usar esses nomes antigos, que nem você comentou, Marcos, de distimia, né? Significar mau humor crônico, porque realmente, na maioria dos casos, não em todos, mas na maioria, a distimia realmente é como se fosse uma síndrome depressiva menos intensa, em geral com menos sintomas, no entanto crônica por bastante tempo, tanto que por isso que, bom, nome antigo, distimia de mau humor, para diferenciar do nome também antigo de depressão, o maior, que era melancolia, né, que é quando o seu corpo inteiro é tomado por um mal-estar muito intenso. Né? A bile negra, antigamente, como se falava. Então, quer dizer, a distimia seria uma versão um pouco mais leve, mas, no entanto, crônica. E, inclusive, se achava antigamente que era apenas um componente da personalidade, e hoje em dia a gente sabe que sim, tem componentes da personalidade neste caso, mas outras coisas, além disso, também. Né? E a resposta à medicação, como a gente vai falar mais pra frente, também é diferente, né? No fundo, quando a gente fala de, distimia vem aqui, ou esse transtorno depressivo persistente, tal qual colocado na classificação atual da DSM-5, versão revisada vindo do ano passado, no fundo, a gente está aqui falando de uma apresentação de humor, que a gente sabe que as pessoas não ficam entre estou eutímico, isto é, sem sintomas de humor patológico, com variações de humor normais, ou eu estou deprimido, ou eu estou em mania ou hipomania. Quer dizer, não tem essa virada de chavinha, né? Tal qual a gente liga ou desliga uma luz. A coisa está muito mais próxima daqueles, talvez algumas pessoas mais velhas se lembrem de algumas casas antigamente cuja luz tinha um certo jeito de você girar e ela ficar mais ou menos intensa, você poder calibrar. E é uma questão que vai de totalmente desligada para o máximo dessa luz, muito mais do que ligado ou desligado. E o humor nosso, ele é assim, e os transtornos de humor também são assim, né? De ter um nível de alteração de humor, de queda de humor, de sintomas como mudanças de apetite, de sono, de fadiga, de baixa autoestima, dificuldade de concentração, sensação de desesperança. Isso pode ser mais intenso ou menos intenso. E a questão é que um episódio depressivo, ele não necessariamente, os próprios episódios depressivos intensos podem durar mais tempo, podem durar anos, podem durar muito tempo. Mas
com muita frequência a gente vê essa apresentação com sintomas que não chegam ao seu episódio depressivo, mas que são relevantes, são identificáveis pelo paciente, são identificáveis pelos familiares, são identificáveis pelos profissionais, de uma maneira muito crônica. E alguns pacientes viram pra gente e falam: eu sempre fui assim. Eu sempre fui uma pessoa menos animada. Eu sempre fui uma pessoa menos entusiasmada. Eu sempre fui uma pessoa com menos esperança. Eu sempre fui uma pessoa mais pessimista. Na hora que a gente fala de uma coisa que a pessoa sempre foi, se vocês forem lembrar dos nossos episódios sobre personalidade, a gente está falando de características intrínsecas do indivíduo, da maneira como ele funciona, características que fazem parte da personalidade dele, são traços de personalidade. Por outro lado, algumas pessoas vão dizer: olha, desde tal época eu mudei um pouco como eu era e estou assim há X anos. As duas coisas podem acontecer, né? Pois é, Pedro, é interessante a gente falar, né? Exatamente isso, né? Você fez essa analogia aí com aqueles antigos dimerizadores de luz, né? Para os antigos até, ouvindo aqui, quando você deixava ele quase no mínimo, ele fazia até um barulho se você ficasse perto do interruptor. Mas enfim, voltando da divagação, as coisas elas têm intensidades, né? Porque às vezes a gente pega aqueles pacientes ou familiares que falam aquelas coisas do tipo: poxa vida, mas eu não acho que fulano de tal esteja deprimido. Depressão é quem tá na cama jogado o dia inteiro sem tomar banho, sem fazer nada. Bom, calma, né? Quer dizer, tem intensidades e variações. Inclusive, na maioria dos estudos, inclusive genéticos, as pessoas que têm distimia e as pessoas que têm depressão maior, elas têm cargas genéticas, inclusive, semelhantes para esses dois transtornos, e muitos pacientes com distimia têm familiares, história de familiares de primeiro grau com depressão maior, ou seja, estão dentro do mesmo espectro, né? O que a gente quer dizer é isso, está dentro do mesmo espectro de problemas. Inclusive pode haver sim fases que o indivíduo afunda mais, né? Em termos de depressão, dessa coisa mais leve para baixo crônica para uma mais intensa mesmo, né? Quando você aí de fato tem uma depressão maior. Então, esses indivíduos então com distimia, né, quer dizer, que essa alteração de humor mais crônica, né, quer dizer, eles têm sintomas como tristeza ou irritabilidade, né, aquela pessoa que realmente está persistentemente mal-humorada, ela nem se lembra assim de um momento que ela não esteve dessa forma, né, quer dizer, ela não passa longos períodos de tranquilidade, né, de eutimia que a gente fala, né, com humor, vamos dizer, normal. Quer dizer, essa forma de transtorno de humor, vamos dizer, mais leve no sentido de intensidade sintomática, né? Quer dizer, claro que elas podem ter também, eventualmente, um apetite diminuído, uma fadiga, às vezes menos prazer nas coisas, né? Mas, vamos dizer, esses indivíduos que, vamos dizer, têm distimia pura, e que é muito difícil a gente ver, às vezes, distimia pura, né? Porque são, como o Marcelo falou, esses indivíduos eles podem deprimir também. Né? Então, quer dizer, é uma forma de apresentação de humor mais crônica, mais leve, né, no sentido de intensidade sintomática, mas ainda assim esses indivíduos eles podem ter também depressão, que a gente chama de depressão dupla. Eventualmente a gente conversa com indivíduos com distimia, a gente consegue caracterizar assim na história de vida deles 2 episódios depressivos mesmo, que daí realmente os sintomas eles se intensificaram, daí pode ser eventualmente que entrasse numa depressão mais grave mesmo, como a gente mencionou aqui, ficar na cama, ou não, ou um episódio depressivo maior, não necessariamente grave, né? Mas quer dizer que a distimia, ela realmente é um transtorno do humor, né? Então quer dizer, tem relação familiar, né? A gente vê, então, eventualmente indivíduos que têm depressões graves, eventualmente você pode ver pessoas com distimia na família, ou o mesmo indivíduo ter também outros episódios depressivos também. Né? Essa era uma controvérsia na literatura, muitas pessoas falando a questão de distimia e personalidade é uma discussão, né? Tem várias formas de discutir isso, mas as pessoas que hoje estudam distimia realmente tendem a ver mais como um construto mais relacionado aos transtornos de humor. Mas isso que a gente vai falar hoje, ainda para vocês, tem muita relação também com como o indivíduo funciona também, né? Por exemplo, a gente sabe que indivíduos com, eventualmente, problemas de personalidade podem ter também um mau humor crônico, né? Que é a distimia. Agora, uma coisa interessante é a gente busca, em parte aqui no podcast, trazer uma visão sobre o diagnóstico psiquiátrico que é mais moderno, que é mais atualizada, que é mais baseada em evidências, inclusive em comparação com o DSM, atualização mais recente,
de 2022, que não conseguiu, por uma série de razões, incorporar todas essas mudanças na sua classificação. A minha impressão é que essa diferenciação entre personalidade e transtornos que não são de personalidade são um resquício do DSM quando tinha uma diferenciação muito grande, claramente. O DSM colocava lá um diagnóstico de vários eixos, desses eixos já havia dois, um eixo 1, com diagnósticos que a gente conhece: transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno bipolar generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, depressão, etc. E eixo 2, transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, todos os temas que tem episódios aqui do podcast, tá? Como essas coisas, mas tentando buscar que a gente entendesse a interação dessas duas coisas. Mas a impressão é que, na verdade, as pessoas começaram a achar que as coisas são completamente diferentes. Quando o modelo que a gente entende, que é o modelo que a gente descreveu no nosso episódio Modelo dos 5 Fatores, e em cada episódio do Modelo dos 5 Fatores, e de cada um dos fatores, e na conceitualização que a gente faz dos transtornos de personalidade, a gente sabe que a personalidade é em grande medida, a origem dos transtornos mentais que não são chamados transtornos de personalidade. Então a gente sabe, por exemplo, depressão em grande medida deriva de elevado neuroticismo e reduzida extroversão. Isso já foi falado para vocês no episódio de neuroticismo e de extroversão. Não vai ser diferente para distimia ou para o transtorno depressivo persistente, até como o Marcelo falou, que tem um substrato genético em comum entre depressão unipolar e os pacientes que têm distimia, transtorno depressivo persistente, né? No fundo, a gente também vai ter que olhar, puxa, lembra do neuroticismo? Uma quantidade maior de emocionalidade negativa que surge com gatilhos menores, que é mais intensa, que persiste mais tempo. E a gente vai olhar daí em qual contexto que isso surge. E seres humanos têm um contexto interpessoal. Então isso é uma coisa interessante para o paciente com distimia. O que gera a queda de humor? O que gera desesperança? O que gera irritabilidade? Quais são os ciclos que o indivíduo entra no cotidiano dele que constroem isso? O indivíduo não está o tempo inteiro de mau humor. Então uma pergunta: quando ele está de bom humor, o que cai o humor dele? O que faz com que aquilo deixe de ser um bom momento? Aconteceu uma coisa boa, ele está mais alegre, aí de repente o humor varia. O que aconteceu? Qual aspecto, faceta da interação com os outros ou com tarefas e obrigações que trouxe essa queda de humor? Esse tipo de questionamento, responder isso com profundidade, numa reflexão com o paciente, traz uma riqueza de informações que é gigantesca para a prática clínica. Além do uso de remédios, além do uso que, principalmente, as mesmas medicações que a gente usa para depressão. Mas essa riqueza de informações, ela precisa ser buscada, né? Exato, Pedro. A gente acaba aprendendo até termos didáticos, né? Inclusive nos nossos episódios a gente divide os temas, né? Mas na realidade essas coisas se comunicam, né? E é importante entender como que cada indivíduo deprimido é diferente, né? Cada indivíduo com distimia é diferente um do outro. Então a gente tem que entender exatamente, né? Você tá com uma predisposição aí maior a estados emocionais negativos, né? Você está distímico, né? Com seu humor aí regulado para baixo, ou irritado o tempo todo, mas as pessoas são diferentes, né? Isso daí pode ainda se exacerbar ainda mais, dependendo do gatilho, dependendo da pessoa. Tem a gente que vai ser mais no trabalho, tem gente que vai ser mais interpessoal, tem gente que vai ser nos dois. Então, assim, essas coisas se comunicam. Tem gente que trata, entre várias aspas, sozinho, isso com álcool, né? Vídeo nosso episódio sobre o álcool, né? Com outras substâncias, com, né, outros vícios. Então, todas essas coisas se comunicam, né? A gente tem que ver como um todo. Para quem assistiu aí o episódio anterior de burnout, né? Nada impede você ter burnout e depressão, e a gente explicou como é que isso pode acontecer junto. Então, assim, é um clichê, mas é verdade. Tem que ver o indivíduo como um todo mesmo, né? Essa discussão sobre distimia, acho que a gente toca num ponto que na psiquiatria a gente sempre toca, que é justamente essa complexidade mesmo, que o Marcelo falou, quer dizer, componentes genéticos, familiares, né, quer dizer, essa perspectiva, poxa, isso é um transtorno do humor, quer dizer, tem um processamento, vamos dizer, anormal de emoções negativas, que
tem aí uma raiz biológica importante, ao mesmo tempo esse outro campo, assim, como que a gente lida com os problemas, né? Como que eu vejo o mundo e a mim mesmo, e que, vamos dizer, a gente entra mais nesse domínio mesmo vamos dizer, da psicoterapia, vamos dizer assim, né? Que às vezes a gente dicotomiza isso, mas isso é uma forma de a gente estudar mesmo. Então, claro que esses indivíduos, quando a gente vai pensar em tratamento, né? A gente vai pensar, por exemplo, esses indivíduos eles podem responder, claro, tratamento farmacológico, né? Com antidepressivos, fluoxetina, sertralina, etc. Mas também vai ter que ter esse trabalho, como o Pedro falou, quer dizer, poxa, se eu, um exemplo, né, quer dizer, existem estilos, vamos dizer, cognitivos, talvez que podem predispor um pouco mais a isso. Então, por exemplo, poxa, se eu tenho uma visão que todo mundo é incompetente, né, e eu tô no trabalho e assim, o tempo inteiro eu penso, poxa, essa pessoa é incompetente, essa pessoa errou, que coisa horrível, eu fico, vamos dizer, me queixando e reclamando e julgando os outros, né? Assim, você pode tratar eventualmente com um antidepressivo, a pessoa mudou o estilo cognitivo dela, ok, isso pode até acontecer, mas muitas vezes essa pessoa ela vai ter que talvez mudar um pouco, né, a visão que ela tem de si mesma e dos outros, assim, quer dizer que vai demandar aí uma investigação mais aprofundada, como o Pedro falou, e talvez até um processo de psicoterapia, né? Ou, por exemplo, se eu sou uma pessoa que desvalorizo demais, muito exigente, vamos dizer assim, né? Desvalorizo tanto a mim mesmo quanto os outros, às vezes a mim mesmo também, né? Quer dizer, se cada erro, cada falha que a gente passa, eu repito dentro de mim, assim, né? Que não tem valor, que coisa horrível, coisas assim, quer dizer, as palavras, elas têm um certo poder, vamos dizer, entre aspas, né? E isso pode criar um mau humor, assim. Eu lembro que numa supervisão de DBT, quando a gente fez a nossa formação, o Marcelo estava junto, né? Um dos supervisores convidou a gente para um exercício de auto-julgamento negativo, para observar como que ficava o nosso humor depois de a gente ficar se julgando. E ele queria exemplificar para a gente como isso pode induzir estado emocional negativo, né? E a experiência lá, vamos dizer, as pessoas, acho que a maior parte das pessoas falaram, não, realmente, assim, mesmo não necessariamente só julgando a si mesmo, mas julgando os outros. Se você começa a julgar os outros, você começa a repetir coisas negativas sobre os outros na sua cabeça, daqui a algumas horas, alguns minutos, você pode estar nesse estado emocional aversivo, desconfortável, né? Não tô falando aqui que a gente tem que agora ver todo mundo sempre cor-de-rosa, tudo é bonito. Não é isso, mas eu acho que existem certas tendências, né, desse processamento cognitivo, de como a gente processa os fatos da vida que predispõe a isso, certamente, e tem esse componente interpessoal que o Pedro falou que é importantíssimo. Então é isso, né? A psiquiatria é mais complicada mesmo, né? Algumas pessoas criticam a psiquiatria por isso, mas talvez é assim, a gente trata de um assunto muito complexo e a gente não consegue reduzir a psiquiatria, vamos dizer, a elementos assim simples, né? Assim, é sempre um pouquinho, sempre complicado, infelizmente, né? Ou felizmente. Exato, né? Inclusive é uma coisa que a gente sempre fala que, de novo, é um clichê, mas é um clichê essencial, porque é verdade, né? Não é, né? Uma consulta psiquiátrica realmente não é. Seria muito mais fácil se fosse só uma medicação ou só uma coisa assim. Tem que ver tudo isso, né? Não adianta você além de tratar as coisas que têm que ser tratadas biologicamente, né? Como medicação, você tem que ver todo esse estilo cognitivo do indivíduo processar e lidar com a realidade, né? A gente interpreta e vê as coisas de maneira diferente e a gente pode cair nas mesmas armadilhas sempre. Então temos que ver isso. Só fazendo um parênteses, né? Eu até falei tratamentos biológicos porque além disso, então isso merece um outro episódio inteiro. Hoje em dia, o tratamento não é nem só as medicações da parte biológica, né? Hoje em dia tem ainda um outro conjunto de técnicas todas, neuromodulação, um monte de coisa moderna. E então é isso, a nossa função é promover a atividade física, é ver como o indivíduo lida com a realidade, ver o contexto familiar, às vezes até tentar ver o que a gente consegue do contexto organizacional, vide de novo episódio de burnout. Então é muito mais do que só a gente pensar em dar um remédio e acabou por aí só, né? Pois é, qualquer pessoa que acho que ouvir os nossos episódios sobre personalidade borderline, sobre personalidade narcisista, sobre personalidade obsessivo-compulsiva, ao comparar estes dois episódios, a gente pelo menos espera que a pessoa consiga, por exemplo, conceber como que um indivíduo que tem uma organização narcisista, um indivíduo que tem uma organização borderline, um indivíduo que tem uma organização obsessivo-compulsiva pode ter sintomas depressivos crônicos, seja porque tem dificuldade de apego, de manter um contato, digamos, numa distância apropriada com as pessoas, como os pacientes borderline muitas vezes têm essa dificuldade, tem uma tendência a se sentir invalidado, ter muitas vezes de fato cercados por uma invalidação extensa,
ou pacientes com personalidade narcisista que têm uma expectativa irreal de que vão ser tratados de uma maneira que infelizmente não vai acontecer, felizmente, melhor dizer, não vai acontecer, porque é um tratamento que é impossível de conceder a alguém, ou que tem uma exigência, portanto, excessiva em relação ao outro, ou o paciente obsessivo-compulsivo que tem uma expectativa de performance perfeita nas tarefas e de que as coisas simplesmente devem ser do jeito certo, porque existe um jeito certo e nenhum outro. Claro que eu estou aqui dando exemplos de um espectro de gravidade relevante nesses 3 exemplos, mas esses pacientes podem se apresentar com tendência ao humor baixo de uma maneira persistente e receber esse diagnóstico. Mas o remédio vai lá, ajuda um tanto, mas tem uma fonte inesgotável desses sintomas dentro do indivíduo, portanto isso não vai ser resolvido até que a gente possa, naturalmente, tratar a personalidade, expor, comunicar, fazer uma comunicação do que está acontecendo. Em primeiro lugar, tal qual a gente já falou tão extensivamente um dos primeiros episódios aqui do podcast, que é o episódio sobre psicoeducação. Quer dizer, é um tratamento bem complexo, né, que vai envolver aí vários módulos, né, como o Pedro falou. O importante é te notar também que o Pedro falou de transtornos de personalidade, são pacientes também, quando a gente está avaliando um paciente, eles podem ter outras comorbidades também, né, psiquiátricas, é importante te lembrar, as pessoas podem ter traumas, por exemplo, então, quer dizer, vai ser uma formulação de caso, vamos dizer assim, complexa mas que vai envolver aí não só apenas elementos farmacológicos, claro que vão ser importantes, não só farmacológicos, mas também de neuromodulação, como o Marcelo comentou, mas principalmente parte psicoterápica, assim, que vai, vamos dizer, a gente falou muito dessas, como o indivíduo vê o mundo, vamos dizer assim, e a si mesmo, né, vamos dizer, essa parte mais que a gente chama, uma alteração um pouco mais cognitiva, algo assim, mas também uma parte comportamental também, né, às vezes são indivíduos que desaprendem, por exemplo, resolver problemas de forma ativa na vida, né, e então eles ficam presos numa situação desconfortável, mas é como se eles não nem procuram a saída, né? Eles já ficaram nessa situação passiva, ruim, desconfortável, com muita reclamação, mas sem atividade, assim, como eu vou sair disso, né? Então, vamos dizer, uma espécie de um modelo de desamparo aprendido, né? Ou seja, há saídas, né? É um tratamento que há saídas, acho que é importante. E eu acho que outra observação importante é assim, mau humor, eventualmente todos nós temos, né? Assim, eventualmente a gente pode ter uma semana mais difícil, pode acontecer algo que a gente não gosta, a gente pode ficar de mau humor, eventualmente. Isso não necessariamente é ruim. O que a gente está falando aqui é de uma forma específica de mau humor, né? Que a gente chama aí de distimia, ou transtorno depressivo persistente. Exato, Marcos. E, pois é, porque nesse caso a gente tem, em geral, né, um prejuízo bem mais considerável do que um mau humor, assim, comum, por assim dizer. Agora, me vem à cabeça aqui, né, até de forma lúdica, só como exemplo, e não é um exemplo clássico, não estou dizendo que é um exemplo clássico, mas para quem gosta de seriados, aquele seriado House já mais antigo, né, do médico. É interessante pra gente ver isso, 3 coisas que por isso que a gente fala que tem que integrar, a gente tem que integrar a medicina clínica, né, com tanto, e daí dentro da psiquiatria com o estudo da personalidade e dos humores, porque se a gente for ver, o House, ele era, entre as várias coisas que ele era, uma delas era mal-humorado, mas ele tem toda a personalidade dele extremamente complexa, e era um paciente, entre aspas, por dizer, com dor crônica, né? Então a gente também tem que pensar também nas causas físicas, que uma coisa às vezes acaba perpetuando a outra, né? A gente sabe que dor crônica está relacionada à depressão, e depressão também aumenta a percepção de dor subjetivamente. Então, assim, quando a gente pega esses pacientes, poxa vida, às vezes, além do mau humor crônico aí, patológico, né? Ou seja, a distimia, você ainda tem todas essas características de personalidade de lidar consigo mesmo e com o mundo, e muitas vezes a gente vê, além disso, para complicar mais a história, doenças crônicas em cima. Uma dor crônica, doenças reumatológicas, obesidade, sedentarismo. Então, assim, tudo isso aí vira um ciclo vicioso que a gente tem que abordar, né? Beleza. E acho que legal, já temos aqui temas, então, né? Próximo episódio, próxima vez que a gente for gravar, dor crônica, que é uma coisa extremamente importante
que a gente não gravou, né? Aspecto fundamental hoje, né? Tão prevalente, infelizmente. Bom, pessoal, este foi o nosso episódio sobre distimia, transtorno depressivo persistente. Acho que é importante lembrar desse, talvez, diagnóstico aí que ficou de escanteio nesses tempos e contextualizá-lo aqui no arcabouço de como é que a gente entende que deve funcionar o diagnóstico, de como é que a gente entende que deve funcionar um tratamento psiquiátrico. Por favor, deixe suas sugestões, críticas, sugestões de temas, encaminhem este podcast para quem você quiser. Agora estamos também no YouTube, Spotify, e obrigado pela audiência. Grande abraço, pessoal. Nos vemos no próximo. Obrigado, pessoal. Um abraço.